Oi pessoal, tudo bom com vocês aí? Peço desculpas por estar enviando essa vídeo comentada da atividade 12 só na quinta-feira, mas essa semana foi bastante puxado para mim aí para estar resolvendo outras coisas aí de trabalho escolar, então peço desculpas e vamos lá, né? Não tem problema não se vocês não entregaram até agora. Vamos estar comentando aqui essa atividade 12, lembrando que a atividade 11 já está com a resolução ali na descrição do vídeo dela no canal do YouTube, ok? Bom, começo aqui, cadê? Achei. Começo com essa reportagem aqui. Nova nuvem de gafanhotos surge no Paraguai e põe autoridades em alerta. Essa reportagem ela foi lançada hoje, dia 16 de julho. Não sei se vocês estão sabendo, mas tem uma nuvem de gafanhotos na Argentina. E agora surgiu mais uma nuvem de gafanhotos no Paraguai. É comum esse fenômeno de surgimento de nuvens de gafanhotos, só que está acontecendo agora com uma incidência maior, ok? E qual que é o perigo, o impacto de uma nuvem de gafanhotos dessa? Acabar com a produção agrícola da região. Então, o Brasil está ali alerta. Essa nuvem de gafanhotos que surgiu no Paraguai, ela tem 10 quilômetros quadrados, então 10 quilômetros por 10 quilômetros, e ela está mais ou menos pairando numa região aqui do Paraguai que é um polo agrícola. Então o Brasil fica muito preocupado com que essa nuvem chegue no país e devaste suas plantações. Então é um perigo bem grande, né? Esse é um desequilíbrio ambiental, né? Uma nuvens de gafanhotos surgindo enormes e com uma maior incidência do que o período histórico anterior, é indicativo de um desequilíbrio ambiental. Ok, pessoal? E aqui o texto fala sobre vários desequilíbrios ambientais, fala também sobre poluição. Esse box aqui, que fala sobre poluição, ele pode ser usado aqui para responder a resposta da questão 3, ok? E aí, assim, espero que vocês leiam o texto. Podem ler primeiro as perguntas e depois ir para o texto. E aí, aqui no texto fala sobre questão da monocultura. O que é uma monocultura? Monocultura é isso aqui, pessoal. Eu pesquisei no Google, desertos verdes. Olha o que acontece. Isso daqui é uma monocultura. À direita a gente tem uma monocultura de um pinheiro aqui, pode ser um eucalipto talvez, e aqui do outro lado uma floresta. Por que se chama deserto verde? Porque a quantidade de vida, tirando essa espécie em monocultivo, é praticamente muito baixa. Olha o tamanho dessa plantação aqui, gente. Vamos ver se vai carregar aqui. Então, cria-se um deserto verde no momento que a gente planta só uma espécie e aplica herbicida para controlar as outras espécies, aplica defensivos agrícolas agrotóxicos para controlar pragas e ervas daninhas, espécies invasoras. E aí você cria, na verdade, esse chamado deserto verde, né? Tem plantas, mas não tem vida praticamente além dessas plantas. Isso é uma monocultura. Um caso emblemático são as monoculturas de soja, que a soja transgênica ela é resistente a um herbicida, o Roundup, você já deve ter ouvido falar, e ela é resistente a esse herbicida. Todas as outras plantas não. Então, se planta soja e dá 2 passadas desse herbicida, não restando nenhuma outra espécie vegetal. Outros organismos também acabam morrendo e pode ser passado outros agrotóxicos, outros defensivos agrícolas aí para estar também matando tudo, acaba só tendo a soja no plantio. E aí tem a pergunta aqui: se a agricultura tem como base a produção de vegetais, como ela pode causar distúrbios na natureza? Bom, eu já falei um pouquinho aí, né, sobre essa questão de aplicação de agrotóxicos nas plantações. O DDT, ele foi aqui uma molécula, um defensivo agrícola usado por muito tempo na agricultura.
Até que a pesquisadora Rachel Carson, ela descobriu alguns problemas sobre esse DDT, sobre essa molécula. Ela fez um livro que inclusive foi o início aí dos movimentos ambientalistas. Ela descobriu que essa substância, DDT, persistia há muito tempo no meio ambiente. Ia para a água, o peixe comia a alga, depois a ave comia e acabava acumulando essa substância na cadeia alimentar. Não é interessante ter uma substância dessas acumulando na cadeia alimentar. No caso do DDT, ele causava com que as cascas dos ovos de várias aves ficassem mais finas e os ovos acabassem não tendo viabilidade, então não conseguia propagar as espécies das aves. Então, pode causar impacto à agricultura? Ou se pode. Aqui eu tenho uma foto por satélite que foi feita e mapeou-se aqui na água a quantidade de fertilizante que tem dissolvido na água que veio de todos os rios aqui que finalizam aqui desembocando no rio Mississippi no Golfo do México. Essa região aqui é a chamada Zona Morta do Golfo do México. Por que ela tem esse nome? Porque quando acaba escorrendo e se solubilizando muito fertilizante na água, as algas se proliferam e cai o oxigênio da água. Caindo o oxigênio, tudo que está aqui, que precisa de oxigênio para sobreviver, morre. Então todos os organismos marinhos acabam morrendo e vira uma zona morta, né? Porque a água aqui tem dificuldade também para se renovar. Então acaba tendo esse acúmulo e forma essa zona morta do Golfo do México. Aqui é os Estados Unidos, gente. Nessa foto aqui, Estados Unidos aqui no mapa. Então existem várias possibilidades de problema da agricultura. E aí pergunta 5. Se os inseticidas reduzem a quantidade de pragas, como podem ser nocivos ao meio ambiente? Olha, lembra o que eu falei sobre acúmulo na cadeia alimentar de um certo inseticida, toxicidade para outros animais que não sejam só para aquela praga, pode ser tóxico inclusive para a gente, né? Para o ser humano. Então, é de se pensar nessas questões aí. Bom, como o homem pode causar distúrbios aí no meio ambiente? Bom, aqui os exemplos são vastos, né? Eu acho que está tranquilo aí, vocês vão conseguir fazer essa parte. E agora, sobre essa primeira questão, eu vou selecionar um pedaço aqui do texto. Aqui, pessoal, para vocês verem aquela questão 1, dá uma lidinha nessa parte aqui e faz a comparação. Compara essa parte que eu destaquei do texto, né? Então, daqui até aqui, com a pergunta aqui, a frase que está sendo colocada nessa primeira questão. E aí vê se as duas batem, se não batem, e tenta explicar com as suas palavras aí, da melhor maneira que você conseguir, se você concorda com essa frase ou não, ok? Bom, pessoal, é um assunto vasto, né? Essa questão aí dos agrotóxicos, da sustentabilidade do uso dos agrotóxicos, de alternativas, ok? Eu vou deixar aqui como referência um documentário no YouTube. Acho que vai ser muito interessante aí para quem gosta desse assunto. O documentário que eu deixo aqui para vocês, ele não é muito longo, né? Tem 50 minutos e se chama Agrofloresta, Agricultura Recuperando o Meio Ambiente. Foi feito em 2019 e assim, gente, é show de bola. Recomendo aí para o final de semana, não sei aí quando vocês tiverem um tempinho, assistir ele aí que ele é bem informativo e mostra ele é esse aqui, ó. Esse aqui que tem essa caixinha de madeira. E também tem outro, o Elo Perdido, 2019, que também é muito bom. Então aí para vocês estarem se aprofundando no tema, se vocês se interessarem. Espero aí mais uma vez poder ter dado uma força. Qualquer coisa me chamem aí, ok? Que a gente vai estar aí esclarecendo mais dúvidas e ajudando vocês. Pessoal, bom restinho de semana aí e aquele abraço.